Pessoal, boa tarde. Meu nome é José Carlos Tuon, mais conhecido pelo sobrenome Tuon. Eu trabalho com o Instituto Ciência Hoje, aqui com professores aqui de Carapicuíba. Alguém aqui já fez curso comigo no ano passado ou está fazendo esse ano? Levanta a mão. Você, professora, duas. Mais alguém? Tá bom. A minha formação, pessoal, a primeira faculdade que eu fiz foi a faculdade de Biologia. Eu fui fazer faculdade de Biologia, gostava de Biologia e já pensando em ser professor. Durante a faculdade de Biologia, eu me encantei pela matemática. E terminando a faculdade de Biologia, eu fui fazer matemática. Então, as minhas duas graduações foram Biologia e Matemática. Aqui no município de Carapicuíba, eu tenho trabalhado com didática do ensino de ciências, e trabalho em alguns outros locais com didática do ensino da matemática. Eu vou sair daqui, por exemplo, agora à tarde, vou para Diadema, onde vou fazer uma oficina sobre o uso de jogos em matemática. Tá? Então, são as minhas duas formações. Eu fiz pedagogia depois, é o caminho natural de quem quer ser professor, e fiz o meu mestrado em tecnologia aplicada à educação na PUC São Paulo. Essa é a minha formação. E eu estou aqui para conversar um pouco com vocês hoje a respeito da matemática na educação infantil. Todas as pessoas que estão aqui trabalham com educação infantil? Tem algumas não? Quem não trabalha com educação infantil? Não tem problema. Quando eu comecei a trabalhar como professor de matemática, eu tinha habilitação para trabalhar com classe de quinta série na época, sexto ano hoje, até terceiro ano do ensino médio. Só que eu recebia alunos na quinta série que vinham lá do curso de primeiro à quarta série na época, hoje primeiro ao quinto ano, e que o aluno, para ser promovido, não precisa dominar 100% do que foi trabalhado com ele. Não é verdade? Senão teríamos que esperar todos os alunos tirando a nota máxima para poder ser promovido. E não é assim. Agora, como eu, professor, na quinta série, vou trabalhar com o meu aluno que chegou da quarta série sem dominar o conteúdo todo. Isso fez com que eu fosse buscar cursos, apesar de eu ter o magistério e ter trabalhado com alfabetização no início da carreira, isso fez com que eu fosse fazer cursos e me especializei, acabei me especializando no ensino de matemática ao longo da vida. A gente não aprende matemática só quando vai para a escola, a gente nasce aprendendo matemática e a gente vai ver um pouco aqui depois. Então, os professores que trabalham com terceiro ano, quarto ano, quinto ano, primeiro ano, tem que saber como é que vieram os alunos do ensino da educação infantil, para poder trabalhar com eles. Não é isso, professor? Tá? Então nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Eu gosto sempre de começar conversando. Deixa eu colocar meu nome agora que chegou o giz ali no quadro, porque aí se alguém quiser perguntar, pessoal, a qualquer momento pode interromper e fazer a pergunta. Tá? O nome é Tuon, T-U-O-N, é José Carlos Tuon. Só que o que acontece com a gente nos primeiros estágios da escolarização acaba marcando a gente pro resto da vida. E na minha época eu não fiz pré-escola, eu entrei na primeira série, já com 7 anos, eu tinha 6 e pouco. E na minha classe tinha eu e mais 3 com o nome de José Carlos. E a professora tratava todos os alunos pelo sobrenome. E aí o que acontece no início da escolarização marca. Hoje em dia, se alguém perguntar pelo José Carlos, eu vou ajudar a procurar, antes de lembrar que sou eu. Tá? Mas à vontade para usar o nome que se sentir melhor. Bom, pessoal, se eu vou falar da matemática na educação infantil, eu vou falar do ensino de matemática para que idade, pessoal? 4, 5, 6 anos, 6 já está lá no primeiro ano,
4, 5 anos. Crianças. Então, antes de falar sobre o ensino da matemática, eu tenho que saber o que é ser criança. Qual é a definição de criança? Qual é a concepção que nós temos de criança? Como é para vocês? O que é criança para você? Ser histórico, social. Um ser histórico e social, perfeito? Como é que essa sociedade lida com a criança? Todas as pessoas da sociedade lidam da mesma maneira com a criança? Não. Tá? Como é que elas lidam? Tem uns que só cuidam, mas não educam. Existe um trabalho que é típico nosso de professores na escola. Existe uma parte da educação que é feita em casa. Né? Agora, me diga o seguinte, hoje a gente tem recebido muita criança sem a parte anterior, aquilo que nós precisamos para fazer o nosso trabalho na escola. Se a minha criança não sabe, ou não foi educada para isso, o que eu, professor, faço? Ensino. Do jeito que der. Né? Eu tenho que trabalhar aquilo que não foi trabalhado. A mesma coisa eu como professor, eu quando trabalhava lá, eu fiquei 12 anos na sala de aula, eu fiquei 4 anos de primeira a quarta série, fiquei 12 anos como professor de quinta a terceira ano de ensino médio, fui diretor de escola estadual também, né? E coordenador pedagógico em escola particular. Né? Quando eu recebi um aluno meu na antiga quinta série, e ele não tinha aprendido, por exemplo, as 4 operações, o que eu, professor de quinta série, vou fazer? Já coloco reprovação no meu diário de classe e reprovo no início do ano. Eu vou ensinar. Então a gente precisa ter claro para a gente o que é que eu preciso fazer. Tá? É lógico que eu gostaria de receber uma classe, toda ela com os pré-requisitos em ordem, né, para começar a fazer o meu trabalho. Mas se isso não acontece, faço eu o trabalho. Então, as crianças vêm hoje de uma maneira que requer que a gente tenha uma certa organização, organize a sala, a classe, antes de começar o trabalho da gente. E, com relação à matemática, né, o lugar da matemática na educação infantil. Para saber qual é o lugar da matemática na educação infantil, eu tenho que saber qual é o lugar da matemática para os adultos, não é verdade? Para que serviu a matemática que você estudou, professora? Para que serviu a matemática que você estudou? A matemática está presente em tudo, é verdade. Eu quero saber uma coisa aqui, me levante a mão quem já usou uma equação de primeiro grau fora da escola. Ninguém vai levantar a mão? Não? Você nunca usou? Só no vestibular é uma coisa na sociedade. Vestibular é uma atividade necessária, mas é uma atividade que faz parte da nossa sociedade, ou ele é uma exceção que já perdura há várias décadas aí? É uma exceção. Nós temos vestibular porque não temos vaga para todos os que querem fazer faculdade. Nós deveríamos ter. Eu não posso educar o meu aluno para exceção, né? Embora eu tenha que dar condições de ele passar no vestibular se ele escolher, porque a sociedade exige isso. Tá? Então, pessoal, ninguém levantou a mão quando eu perguntei se usou fora da escola a equação de primeiro grau, né? Alguém lembra como se faz uma equação de primeiro grau? Algum professor, algum de vocês professores é formado em matemática além de mim? Matemática está fazendo, começou matemática. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos tirar a equação de primeiro grau do currículo escolar? Vamos ou não? Para que gastar aquele tempo, fazer o aluno sofrer para aprender equação de primeiro grau? Você lembra como era sofrido? Né?
e depois não usar? Vamos tirar do currículo? Sim ou não, pessoal? Por que não? Se não serviu para nada. Vamos lá ouvir. Pode falar, professor. Mas só que eu me lembro que quando eu aprendi isso certinho, eu tentava, porque acho que é uma maneira também de zerar minha mente. Achei bom assim para mim. Perfeito. Não acho que, talvez a gente até use esse equação do primeiro grau, do segundo grau no dia a dia, mas nós não conseguimos ver, né? É como matemática. Matemática, como a moça falou, está presente no dia a dia da gente. Em tudo a matemática está presente. Porém, às vezes a gente nem percebe isso. Né? É a mesma coisa essa equação, né? De repente está no nosso dia a dia, a gente não consegue perceber. Pessoal, vamos ouvir. A colega está sem microfone, então para ela ser ouvida, a gente faça silêncio. Continua, pessoal. Então, de repente, a equação do segundo grau, né? Primeiro e segundo grau, né? Entendeu? Pode estar no dia a dia da gente, a gente nem perceba isso com a matemática em geral, né? Então, eu acredito assim, pode não servir no dia a dia da gente, até hoje em dia a gente aprende nos livros mais atuais a respeito do que é verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, o que é, por exemplo, que você é o João, a gente aprende esse tipo de coisa, essa relação aí. Né? Às vezes tem coisas que a gente mais confunde a cabeça da gente do que ajuda, certo? Mas que são úteis no dia a dia da gente. No caso da equação de segundo grau, na época eu lembro assim que a gente sofria muito com a primeiro grau, primeiro e segundo grau, né? Então a gente fazia, mas eu lembro assim que a gente sofria, mas assim é uma maneira de exercitar a mente da gente também, da gente conseguir assim exercitar. Eu acho assim, teve dificuldade, mas teve algumas coisas assim, positivas, né? Então vamos ver, a professora falou ali, né, sobre análise sintática, objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicado, verbo, advérbio, né, e assim por diante. Eu também não usei isso. Eu, quando vou redigir um texto, eu não fico pensando, agora eu vou pôr o sujeito, agora é o predicado, agora é o objeto direto, não, vou transformar para objeto indireto e assim por diante. Tá? Agora veja bem, pessoal, não é o caso de tirar a matemática, nada da matemática do currículo, nem de língua portuguesa, nem de disciplina nenhuma. Na verdade, eu uso essa conversa para mostrar que o objetivo da educação, ela não é instrumentalizar, tá? Ela não é fazer com que você aprenda para fazer aquilo que você aprendeu, é para fazer com que você aprenda, desenvolva, né, habilidades mentais para fazer determinadas coisas. E a matemática, a equação de primeiro grau, vocês podem não saber como resolve, mas todo mundo que estudou equação de primeiro grau lida bem com relação de causa e efeito, com proporcionalidade, e etc, 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 etc. Tá? Pode não lembrar como faz uma equação hoje, mas o fato de fazer um exercício lá desenvolveu essas habilidades na gente. Então é para isso que serve. No caso do língua portuguesa, por que a gente estuda análise sintática? Porque saber a estrutura da língua dá para a gente controle sobre a língua. Eu tenho habilidade para me comunicar verbalmente por escrito e tenho habilidade para me comunicar entender verbalmente uma comunicação verbal ou uma comunicação escrita. Tá? Então eu posso nem lembrar como é que faz uma análise sintática hoje, mas essas habilidades eu conservo porque sou usuário da língua. Tá? Sou usuário competente da língua portuguesa. Tenho falhas, né? Tem hora que eu estou escrevendo, mas é com 2 S, né? Tenho lá nas minhas ali, isso é normal, né? Acho que só o pessoal formado em letras é que não tem tem menos dúvidas, né? Mas a gente tem essa dúvida, mas vou lá no dicionário, tenho iniciativa para ir lá no dicionário, hoje em dia no computador está muito mais fácil, né? E vejo lá como é que se escreve. Tá? Então, pessoal, eu gostaria de deixar claro o seguinte, né? Eu vou basear a minha fala sobre o lugar da matemática na educação infantil em alguns pressupostos. Primeiro, criança não é um adulto imperfeito, um adulto incompleto. Criança é um ser completo que pensa segundo lógica própria, mas pensa, tá?
ela tem respostas para as coisas que ela não consegue obter, ela faz as hipóteses dela e tem a hipótese dela como verdadeira até que alguma outra coisa lhe prove ao contrário, uma outra situação lhe prove ao contrário. Então as crianças que passam pela escola, que estão na mão da gente, não importa se ela tem 3, 4, 5, 6, 10 ou 17 anos, 18 anos, eu falando da educação básica, né? Compreendida pelo fundamental e médio. Esta criança é um ser completo, ela tem lógica própria. A gente costuma falar, só para fazer um paralelo, que adolescente a gente costuma chamar de aborrecente. Não é isso? As pessoas não chamam de aborrecente. Por que acontece isso? Na fase de adolescência, a gente começa, deixa eu colocar aqui para exemplificar. Uma criança, nos primeiros anos de vida, se ela não tiver um adulto ou alguém que trace seus limites, ela cresce como uma criança insegura, vai ser um adolescente, um adulto inseguro. Por que ele vai ser inseguro? Ele começa a pular no sofá, com iniciativa própria, cai e quebra braço, doeu, bate a cabeça, doeu. A dor faz com que ele tenha um reforço negativo, tá? Doeu, eu não vou fazer mais. Aí ele fica com medo de tomar iniciativa, porque na infância, toda vez que ele tomou, aconteceu alguma coisa. Agora, se tem um adulto ou uma pessoa que diga para ele o seguinte: para de pular no sofá, então você vai cair daí, vai se machucar. Ele pode até nem atender, mas se ele cair e se machucar, ele vai saber que ele caiu e se machucou porque pulou no sofá. Isso traz segurança para ele, tá? Então, a criança vai lá, formando os limites onde ela pode agir, baseado na interferência do adulto, né? Quando chega na primeira infância e segunda infância, as crianças começam a tentar expandir esses limites. Por exemplo, teu filho de 9 anos ou tua filha de 9 anos vai sair de casa, você fala assim: olha, eu quero 9 horas você de volta aqui em casa, né? Se ele chegar, ele ou ela, chegar às 9 horas, eles vão ficar no portão até das 9h10, mas não vão entrar 9 horas, tá? O limite que ele usa na primeira infância e segunda infância é o limite estabelecido pelo adulto ainda, só que ele quer expandir aquele limite. Quando chega na adolescência, o que eles querem é eliminar tudo que é limite estabelecido por outra pessoa para estabelecer limites próprios. O adolescente quer, ele vai fazer os próprios limites. E aí na fase adulta a gente acaba compreendendo que existem limites que eu estabeleço e existem limites que são estabelecidos pelos outros, tá? Eu não posso, eu tenho que trabalhar segundo o limite dos outros. Por exemplo, se eu quiser passar com o meu carro nesta rua aqui em frente à faculdade a 120 km por hora, posso? Posso ou não? Por que não? Eu tenho um carro, eu sei dirigir, a rua está aí, posso ou não posso? Aí vem a segunda pergunta: devo? Não. É isso que o adolescente tem que entender. Não é tudo que eu posso que eu devo. Se eu quiser usar droga, eu posso? Tenho dinheiro, compro, né? Compro a droga, todo mundo sabe onde vende hoje em dia, compro e vou usar. Devo? Não. É exatamente essa a diferença, tá? Não é que eu não posso. Olha, filho, você não pode fazer aquilo. Pode. Poder está ligado a ter habilidade para, ter condição de, tá? Então ele pode. Agora, você não deve, aí fica melhor a conversa. Entendeu, pessoal? Tá? Então é essa a trajetória aí, né? E o que é que a matemática tem a ver com isso? Assim como a língua portuguesa, a história, a geografia, as ciências, na escola, como é o nome da disciplina? Ciências no plural. Por quê? Porque a gente trabalha com várias ciências. Trabalha com geologia, trabalha com física, trabalha com química, trabalha com biologia e assim por diante, tá? Bom, e as outras, língua estrangeira,
Educação física, não tem disciplina mais adequada para você trabalhar junto com matemática do que educação física. Existe uma teoria que diz que, muito bem pesquisada, muito bem analisada, que diz que o aluno que não consegue aprender a dividir, não tem ritmo. Se você der um tamborzinho para ele, pedir para ele ter ritmo, se você pedir para ele marchar, ordem unida, não tem ritmo. Aí você trabalha ordem unida, você trabalha ritmo no tamborzinho, você trabalha ritmo de jogo, né? Põe essa criança para jogar, ela vai acabar facilitando a aprendizagem de visão depois. Está claro aí, pessoal? Então esses são os pressupostos segundo os quais eu vou fazer a minha fala toda. Tá? Então vocês vejam que logo no começo eu ilustrei, né, o quadro aqui com algumas ferramentas que nós temos para trabalhar. Eu vou falar delas mais para frente. Bom, primeira coisa, pessoal, quando eu falo disciplina, professor não é o que ensina uma disciplina. Professor é aquele que usa uma disciplina para ensinar. Não, mas qual é a diferença? Eu, como professor de matemática, sou um professor que usa a matemática para ensinar. Ensinar o quê? Tudo. Ética, comportamento, relacionamento interpessoal, etc, 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 etc. E lógico que matemática também. Mas a matemática eu vou ensinar para ele desenvolver determinados tipos de raciocínio. Bom, outra coisa, matemática é uma língua, assim como a língua portuguesa, a língua inglesa, etc, etc, etc. É uma língua destinada a conversar sobre quantidades e as suas relações. Quando eu falo de aritmética, eu falo só de números. Não tenho mais nada além de números. E quando eu falo de álgebra, eu falo de números e letras que ficam no lugar de números que eu desconheço. Vou dividir assim a matemática. Né? Bom, seja bem-vindo. Não faça do erro o inverso do acerto. Use como caminho para aprender. Durante uma fase nossa de professor, o acerto era muito valorizado e o erro era muito criticado. Por quê? Se eu pegar 30 anos atrás, o objetivo das disciplinas era completamente outro no currículo escolar. Vou dar um exemplo. Eu fui alfabetizado em 1960, a partir de 1960, com a cartilha Caminho Suave. Né? Aí o pessoal fala, mas se eu aprendi a ler e escrever com a Caminho Suave, por que eu não posso usar Caminho Suave hoje? Porque a sociedade exige um outro tipo de cidadão. Cidadão no qual nós, adultos, fomos nos transformando junto com a evolução da sociedade. A criança não passou por essa evolução nossa. Ela vai aprender na escola. Então, o caminho suave não é mais adequado. Antigamente, um cálculo tinha que ser exato. Se eu tiver uma diferencinha no cálculo que eu fiz, alguma coisa errada vai dar. Alguma coisa ruim vai acontecer. Hoje, eu tenho computador, eu tenho calculadora para fazer isso. Baratíssimos. 1960 foi o ano, na década de 60, não foi exatamente em 1960, foi o ano em que se desenvolveu o primeiro computador. O computador que serviu para levar o homem à Lua em 1969, que fez todos os cálculos e que dirigiu, o foguete que foi à Lua, fez todos os cálculos, hoje ele tem menos poder de processamento do que um jogo desse de mão que as crianças usam para jogar, baratíssimo, de R$1. Então a sociedade muda. Como a sociedade muda, o papel nosso de professores também muda. E o papel da matemática nisso muda também. Hoje é muito mais importante eu ter alguém que faça uma boa estimativa
do que alguém que te deu uma resposta exata. Aquele que fez a estimativa sabe qual é o caminho para se chegar ao resultado. Aí ele pode pegar uma calculadora e fazer muito bem. Agora, aquele que não conhece o caminho pode ter o mais potente dos computadores na mão e não vai fazer nada. Então é importante que os nossos alunos hoje saibam qual é o caminho a ser percorrido. Se ele souber, vai acontecer alguma coisa boa. Já que eu falei sobre computador, e será que dá para usar calculadora nos casos do primeiro ao quinto ano? Dá sim. Dá sim. Não para o aluno fazer o cálculo que ele tem que fazer para desenvolver a habilidade dele. Não é para isso. Agora, dá para usar a calculadora para fazer um monte de coisas que ajudam esse aluno a aprender. Só vou dar um exemplo, não é o foco da nossa conversa, então vou dar um exemplo só. Por exemplo, quando eu trabalho valor posicional na matemática, né? Caso da unidade, dezena, centena, milhar, etc. Eu posso dar algumas operações para os meus alunos fazerem no caderno e dizer o seguinte para ele: eu quero ver quem consegue fazer esta operação. Eu vou pôr um exemplo aqui na lousa. 335 mais 12. Eu quero saber quem é que consegue fazer esta adição sem usar a tecla 5 nem a tecla 1. Faz de conta que a tecla 5 da calculadora e a tecla 1 estão quebradas. Como é que eu faço isso? Para nós adultos fica fácil, né? Não tem a 5, então eu vou pôr 34. Certo? Não tem a 1, então eu vou colocar 2. Aí, um pouquinho. A 1 nunca pode estar quebrada. Tá? Vamos pôr outra quebrada aqui, vou pôr a 2 quebrada. Vou pôr a 5 e a 2 quebrada. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? 34, mais 1, mais 10, mais 11, mais 1. Deu certo? 4, 5, 6, 7. 3 e 1, 4. Deu certo, pessoal? Tá? Para fazer este raciocínio aqui, o aluno precisa entender de valor posicional. Tá? Por quê? Quando eu vou colocar aqui, olha, 5 e 2, tudo bem, é 1 que faltou, é unidade. Agora, se o 3 estiver quebrado, eu vou ter que somar aqui, olha, 25 mais, eu tirei 1 daqui, não tirei? Mas quanto eu somo aqui? 10, porque esse 1 vale 10, mais 12 aqui. Deu para entender, pessoal? Tá? Então nós temos coisas que nós podemos fazer e a criançada adora desafio. E uma outra coisa que vale da educação infantil até a universidade em matemática: todo trabalho concreto precisa passar por simbólico. Exemplo, eu peço para o meu aluno somar lá 2 mais 3. Ele pega o dedinho, 1, 2, 3, 4, 5. Concreto, não é verdade? O concreto é muito bom para a gente entender o que está acontecendo. Mas nós pensamos no simbólico. Então você pode entender o que está acontecendo, mas não consegue raciocinar depois. Aí o que eu faço então? Meu aluno vai somar aqui no concreto. Eu dou lá palitinhos para ele. 3 palitinhos mais 2 palitinhos. Ele vai pôr lá 3 mais 2, 1, 2, 3, 4, 5 e coloca lá o 5. Né? Aí ele vai para o caderno ou para a folha e vai pôr na folha aquilo que ele fez no concreto. Ele vai fazer o número 3 mais o número 2, traço, e o número 5 embaixo. Ele fez o quê? Passou do concreto para o simbólico. Aí ele tem o raciocínio desenvolvido. Tá? O aluno que não passa para o simbólico depois é um aluno dependente do concreto. Um aluno que depende do concreto. E não é eficiente para a gente trabalhar só no concreto. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O erro, pessoal, não pode ser marcado como alguma coisa passível de punição. Não todos os erros. E mesmo aqueles que são marcados como passíveis de punição, precisam ser combinados. Embora esteja muito claro para a gente que é adulto, para o nosso aluno não está.
Todo começo de ano nós temos que fazer os combinados. Todo mundo faz, não faz? Como é que a gente vai combinar? Tá? Com a criança pequenininha, 5, 4, 5 anos, tem que se fazer o combinado quase que diariamente. Né? Conforme vai crescendo, vai durando um pouco mais de tempo o combinado. Mas periodicamente a gente tem que reforçar isso. Agora, erro é caminho para o acerto. Se eu errar um cálculo de matemática, eu não vou ser punido por isso. Eu vou ver uma coisa que não sei para poder aprender. Bom, quando eu falo de matemática, na educação infantil, agora, já chegando mais perto da educação infantil, eu me lembro aí 5 conceitos que vão me fazer organizar o meu trabalho. Por onde é que eu organizo o meu trabalho? Eu preciso ficar de olho no horário, porque eu me entusiasmo aqui, e aí não sobra tempo para pergunta. Bom, sistema de numeração, egocentrismo, espaço, descentração e orientação. O que isso aí tem a ver com o trabalho da gente? O que é que tem a ver com a matemática? Sistema de numeração está ali. Né? É a própria criação da matemática. Qual é o sistema de numeração que a gente usa em matemática? Sistema de valor posicional e a base 10. Por que base 10? Porque o ser humano tinha 10 dedos na mão. Né? Você vê que ela começou com montagem do dedo. Né? Por isso base 10. Egocentrismo. A criança. Mas o que é que tem a ver egocentrismo? O professor de matemática não é professor de ética, não é professor de disciplina. Por que vai falar em egocentrismo? Existe um estudo do Piaget que fala que a criança, ela não, até uma determinada fase da vida, ela não consegue relacionar posição que não tenha o próprio corpo dela no sistema. Exemplificando, como é seu nome, professor? Eu estou aqui com a professora Iracema. Vamos supor que a professora Iracema é uma criança de 4 anos. Tá? Se eu disser assim, Iracema, você está na frente do Tuon. Eu coloquei o corpo dela, não coloquei? Ela vai entender. Agora, se eu disser para a Iracema aqui, como é seu nome? Eu estou do lado direito da Edna. Ela não vai entender, porque não tem o corpo dela participando das referências. Tá? E a gente chama isso de descentração, quando ela começa a se sentir fora do centro do mundo. E é lógico, é normal que uma criança se sinta no centro do mundo. Sabe aquela brincadeira que a gente se esconde atrás de uma fralda, de um lençol, depois tira e fala show da criançada? Todo mundo conhece, eles morrem de rir. Por que eles fazem isso? Porque a criança não internalizou o mundo ainda. Ela não tem você dentro da cabeça dela. Para a gente adulto, a gente tem. Então, se a minha amiga Iracema é ela, Iracema é você. Eu tenho uma memória para nome péssimo. Como é seu nome? Você também? Como é seu nome? Edila. Tá? Bom, se a Edila se esconder atrás de um anteparo aqui, na minha cabeça tem a imagem dela lá do outro lado. Eu imagino, né, na minha imaginação eu estou olhando a Edila lá atrás. Por isso que não tem graça se ela baixar e falar para mim, achou. Sem graça. Né? Tá certo, pessoal? É o equivalente a eu fazer isso aqui, ó. Estalar o dedo e sumir aqui da frente. Sumo da frente de vocês. Aí eu estralo o dedo e apareço e falo, achou. Aí todo mundo vai rir. Por quê? Porque o Tuon sumiu daqui. É o inusitado. Tá? A criança, como ela não tem essa visão do mundo, para a criança, o mundo só existe porque ela vê o mundo. Ela é o centro do mundo, ela é a criadora do mundo. Tá? Se ela fechar o olho, sumiu tudo.
Se você pedir para uma criança se esconder, o que ela faz? Tranca os olhos. Tá? Por quê? Ela não está vendo mais nada, então ninguém está vendo ela também. Tá certo? Então, pessoal, esse egocentrismo é normal no ser que está em desenvolvimento. Tá? Esse é o mundo dela. E como é que ele se forma, esse egocentrismo? Desde o nascimento. A criança não precisa falar: olha, eu fiz xixi na fralda, mãe, troca para mim. Ela precisa falar? É só ela chorar. Até o tipo de choro diz pra gente o que ela tem, não diz, mãe? Você tem filhos? Então, a gente sabe, tipo, choro de fome, cheiro de sono, cheiro de fralda molhada, e etc, ou choro de fralda molhada, e etc, etc. Tá? Então, para ela, você imagina uma pessoa que não precisa nem pedir, é só chorar um pouquinho, alguém vem e faz o que ela quer. O mundo é dela, ela é o mundo. Tá? Quando a gente vai crescendo, a gente vai se descentrando. E aprender matemática é a matemática é a principal disciplina da descentração, que mostra para as pessoas que elas não são o centro do mundo. É que tem gente que chegou à idade adulta e também não se descentrou, né? É verdade, não é? Tem alguns que eu sou o centro do mundo, tudo gira em volta de mim, né? Bom, espaço, pessoal. Se eu não consigo avaliar o espaço, eu não consigo nem atravessar uma rua. Olha a quantidade de cálculos que a gente faz para atravessar uma rua. Eu vou falar com linguagem matemática, depois eu exemplifico. Tá? Quando eu vou atravessar uma rua, eu avalio a distância que o carro vai percorrer. Eu tenho que avaliar a minha trajetória para atravessar a rua. Eu tenho que avaliar a velocidade do carro e tenho que calcular se essas trajetórias vão coincidir no mesmo momento. Se não for coincidir, é porque ou eu passei na frente do carro e ele não me pegou, ou eu passei atrás do carro e ele também não vai me pegar. Certo? Acontece o seguinte, pessoal. Se eu for fazer uma figura entre o meu corpo, o carro, a direção que ele está na rua e o meu corpo de novo, vira um triângulo retângulo. Eu vou avaliar o carro pela hipotenusa, só que ele vai correr um cateto. Ih, agora confundiu tudo. Confundiu, não confundiu? Então vamos lá. Eu estou falando de triângulo retângulo. O que é triângulo retângulo mesmo, pessoal? Vamos lá. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um dos ângulos aqui reto, né? Bom, se eu vou atravessar uma rua, pessoal, essa é a rua que eu vou atravessar. Esta aqui é a minha trajetória, certo? Esta aqui é a distância minha até o carro que eu avalio pela reta, e esta aqui é a minha visão. Eu estou vendo o carro aqui, ó. Estou vendo o carrinho aqui. Tá? Então, a rua vem até aqui. O carro vem vindo aqui, certo? Quando eu olho para o carro, essa é a distância do meu olhar, não é verdade? Tá? Só que o carro não vai percorrer essa distância. Vai percorrer esta, que é bem menor que essa aqui. Certo? Então, isso pode causar um erro de avaliação, se a pessoa não tem essa habilidade. Tá? Por quê? Eu estou vendo muito mais espaço entre mim e o carro do que realmente ele vai percorrer. Certo? Agora, todo mundo aqui aprendeu relações métricas no triângulo retângulo, lá na 8ª série, na 7ª, ou no ensino médio, em algum lugar, em algum momento deve ter visto. Claro, serve para isso também. Tá? Então, pessoal, espaço e a orientação no espaço. Fácil. Pois é. É muito lógico. Pois o carro também, o carro, é a rua. Não tem nada. Só que eu não posso ensinar assim para uma criança, porque ainda não tem nem capacidade de entender o que é um triângulo retângulo. Não, mas vai estar na série.
Ah, sim, na oitava série sim. Mas para criança, na empresa de educação infantil não tem jeito. A melhor maneira é pela prática. É pedindo para trazer bicicletinha na escola, e é importantíssimo que a gente faça isso. Desenhar com giz na quadra, ruas, e as crianças vão trabalhar, vão percorrer, fazer o percurso ali. Vão passar em cruzamentos, né? Fica legal. Tá? Então, pessoal, orientação. Não basta que eu reconheça o espaço. Eu preciso ter orientação. Vocês querem ver uma coisa gozada com orientação? Iracema, você pode me ajudar um pouquinho? Fica na minha frente aqui. Na minha frente, olhando para mim. A Iracema está na minha frente. Agora eu vou pedir para Iracema tocar a minha orelha esquerda com a mão direita dela. Eu quero que ela toque minha orelha esquerda com a mão direita dela. Pode pensar. Ó. Tá certo ou tá errado? Você tocou a minha orelha direita. Por quê, pessoal? Nós estamos espelhados aqui, certo? A minha orelha esquerda está do lado da mão direita dela. Era só levantar essa mão e pegar esta orelha aqui, ó. Certo? E outra coisa, você vai, pisa no meu pé esquerdo com o teu pé direito, ou pisa no meu pé direito com o teu pé esquerdo, ou pisa no meu pé direito com o teu pé direito. É normal, é normal. Nós adultos confundimos isso. Não tem nada de errado. Obrigado, Marcelo. Qualquer pessoa que eu chamasse aqui para me ajudar faria exatamente a mesma coisa. Tá? Faria exatamente. É assim mesmo. Tá? Agora, se nós adultos confundimos, e a criança? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar a criança? Essa é uma brincadeira divertidíssima para fazer com criança. Tá? Criança de 4, 5 anos, eles se divertem bastante fazendo esse tipo de brincadeira. E vai ajudando a gente. Agora, vocês imaginem se essa pessoa for um piloto de avião. Eu não posso ser, Iracema também não. É lógico que se eu for fazer curso para ser piloto de avião ou de navio, quando você está lá no meio do mar ou está lá no espaço, perde referência, não tem. A tua referência é a bússola. Tá? Agora não é nem o teu corpo. Né? É a bússola a referência. Então, pessoal, é lógico que se a gente quiser ser piloto de avião, nós vamos estudar. Existem matérias que te ajudam a desenvolver essa habilidade e sair fora do sistema de referência e ficar olhando para você poder calcular as coisas que você tem que calcular. E, assim como na escola tem coisas que a gente faz com a criança para ajudá-la a desenvolver determinadas habilidades. Certo? Deixa eu ir para frente, porque senão não vai dar tempo. Que horas são? 2h10? Pessoal, características da criança em idade pré-escolar. É importantíssimo que a gente saiba essas características. O que é que a psicologia fala? Nós não vamos ser psicólogos, mas a psicologia é uma ciência auxiliar da educação, da pedagogia, não é, pessoal? Tá? Ela é auxiliar. Criança não é adulto completo e imperfeito, já falei sobre isso. Autonomia é a capacidade de realizar coisas sem precisar da ajuda dos outros? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Você acha que não? E lá, pessoal? Autonomia é a capacidade de realizar coisas sem precisar da ajuda dos outros? Por que não? Será que eu consigo ter autonomia hoje?
Autonomia completa para fazer tudo o que eu preciso fazer? Eu preciso ir ao médico, eu não entendo nada de medicina. Eu sou biólogo, né? Eu entendo de anatomia, como é, entendo de fisiologia, como funciona. Mas eu não entendo nada de doenças, não entendo nada de terapêutica, que é você indicar o remédio correto, né? O remédio que vai fazer curar aquilo, e assim por diante. Será que eu não preciso de ninguém? Preciso. Tá? Então, pessoal, autonomia não é a capacidade de realizar coisas sem precisar da ajuda dos outros. Tá? Autonomia é a capacidade de realizar coisas e saber perguntar para quem pode responder o que você quer. Se eu me sentir adoentado, quem é que eu procuro? Médico. Se eu me sentir triste, deprimido, quem é que eu procuro? Se eu quero pintar a minha casa, quem é que eu procuro? E assim por diante, pessoal. Tá? Se eu quero resolver alguma coisa sobre educação, quem é que eu procuro? Professor. Professor. Tá? E as pessoas acham que educar, nós professores, né, às vezes nem percebemos isso, mas as pessoas que são leigas em educação, elas acham que educar é tão fácil, é só chegar lá na frente e contar para os outros o que você sabe. Isso é educar? Não. Educar exige estratégia, tá? Exige um trabalho mais longo, existe o ir e voltar. O que eu vou falar para o meu aluno, o que é que meu aluno vai me responder, e nesse voltar eu vou poder analisar se voltou alguma coisa estruturada, se ele já mostra nesse retorno que tem domínio daqueles conceitos que eu trabalhei, etc, etc, etc. Tá? E é importante que a gente esclareça as pessoas a respeito disso. Ensinar não é contar para o outro aquilo que eu sei. Ensinar é estratégia, é técnica, é coisa que um profissional precisa fazer. Ensinar sem ser professor deveria ser tão proibido quanto a prática da medicina sem ser médico, sem a formação devida. Tá? Que pode trazer prejuízos para o resto da vida. Tá? Se eu começar a tentar ensinar alguém, né? E começar a tentar, olha, é assim que eu faço, olha, eu depois aprendo, olha, assim que eu resolvo o negócio do primeiro grau, ó, entendeu? Não entendi, você é burro, pronto, já chocou, certo? Já chocou, não é assim que se faz. O erro é caminho para o acerto, não é inverso dele. Tá? Bom, autonomia na sociedade do conhecimento. O antigamente que eu falo, pessoal, é quando eu estava na escola, eu tenho 58 anos, há 50 anos, 8 anos eu tinha. Tá? Antigamente, pessoal, todo o conhecimento que a gente precisava estava nos livros que estavam na escola. Não era muito comum a gente ter livros em casa. Até apareciam os caras vendendo enciclopédia na porta de casa e a gente ficava torcendo para o pai da gente comprar uma enciclopédia que ia resolver muito o nosso trabalho, não precisava ir na biblioteca depois, né? Mas não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar uma enciclopédia, era caríssima, né? A Barça, Mirador, Tesouro da Juventude, aquelas enciclopédias todas. Naquela época a gente ia na escola para ter informação, para tomar contato com o conhecimento, com a informação. Hoje, informação tem, da hora que eu abro o olho, a hora que eu vou dormir à noite. Enquanto eu estiver acordado, tem. Mesmo assim, tem as subliminares que vêm no sono depois. Né? Então, pessoal, sociedade do conhecimento é a sociedade que é muito mais importante hoje você saber encontrar nesta pilha o conhecimento que você precisa do que você guardar o conhecimento todo na sua cabeça. Ah, precisa saber? Dá uma bugada aí. Ontem eu assisti um programa de entrevistas, estava sendo entrevistada uma cantora que ia fazer um show no Rio de Janeiro, num determinado teatro lá, o Jô Soares. Aí o Jô perguntou para ela, e onde fica esse teatro? Nem me lembro que teatro era. Eu não sei. Ela ia fazer o show,
em agosto agora, e não sabia onde ficava o teatro. E como é que você vai fazer para ir até lá? Dá uma bugada. Né? Que entra no Google, digita o nome do teatro, vai aparecer até o mapa, como é que eu faço para chegar lá. Certo? Não preciso guardar nada aqui. Telefones que entram na internet. Tablets que a gente anda na bolsa. Computador pequenininho que a gente traz junto. Né? Então, o que é importante hoje é você saber pegar a informação que você quer. Isso. Por que eu estou falando de pré-escola, pessoal? Porque é o começo da informação. O começo de lidar com a informação. Bom, noção de número. Essa é a última. Não é o último quadro, é o último assunto. Noção de número, pessoal, é uma coisa que compreende outras coisas, outros domínios anteriores. Né? Eu, quando era, minha filha era pequenininha, eu ficava todo feliz que eu subia a escada com ela, contando degrau. Ah, minha filha conta até 10. Não conta. Né? Eu nem sabia disso na época. A gente vai estudando e vai aprendendo. Né? Olha, minha filha já conta até 10. Não conta. Ela repete 10 palavras numa mesma ordem. Tem uma brincadeira que eu faço quando as pessoas, quando eu tenho mais tempo, que é mudar o número, o nome dos números, das quantidades. Então, por exemplo, cadeira, cada um vai guardar um para ficar mais rápido. Né? Então, eventual, essa quantidade chama cadeira, essa aqui chama mesa, essa aqui chama lousa, essa aqui chama computador, essa aqui chama porta. Né? Então, vamos contar até 5, pessoal. Cadeira, mesa, lousa, computador, porta. Quanto dá lousa mais lousa? Se eu transformar em 2 mais 2, fica fácil. Certo? Vai dar computador. Que é o 4. Né? Agora, é isso que a criançada sente quando a gente começa a ensinar a lição para elas. Tá? Então, a criança, 3 anos, 2, 3 anos, está subindo escada e conta até 10, ela está repetindo 10 palavras numa mesma ordem. Ela não tem condição ainda de entender o que é que significa quantidade. Tá? Para saber, você tem que cumprir antes, construir 3 conceitos: conservação de quantidade, ordem e inclusão hierárquica. O que é isso? Conservação de quantidade. Para fazer o teste com os meus alunos, se uma criança, se ele conserva a quantidade ou não, eu dou lá 8 fichinhas para ele e 8 fichinhas para mim. As minhas são as vermelhas, a dele as azuis. Aí eu coloco minhas 8 fichas ali e pergunto para o meu aluno. Peço para o meu aluno, coloca uma quantidade de fichas igual a minha. Ele vai pegar as fichas dele e vai colocando na frente. Pode acontecer 3 coisas aí. Primeiro, ele começar a pôr ficha lá igual do primeiro e pôr um monte de ficha até chegar na última, se basear pelas bordas. Escrevi lá, tá? Só que a quantidade que tem entre uma borda e outra, ele não consegue dominar. Tá? Aí ele vai dizer para você que tem a mesma quantidade. Essa criança não tem conservação de quantidade. Ele põe um monte de ficha lá na frente dele, baseando aqui, ó. Começa a pôr ficha aqui, quando chegar ali ele para. E não interessa quantas foi aqui. Tá? Não conserva a quantidade. Uma outra coisa que a criança pode fazer é correspondência biunívoca. Ah, mas o que é correspondência biunívoca, professor? Vocês viram lá em Teoria dos Conjuntos na 5ª série antiga. Correspondência biunívoca, né? O que é correspondência biunívoca? Para cada ficha minha, ele põe um dele. A cada uma corresponde uma. A cada uma corresponde um. Essa criança, não sei se ela tem correspondência ainda ou não. Se ela conserva ou não. Se ela fizer correspondência biunívoca, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu pego as minhas fichas na frente dela, não peço para ela olhar do lado. E distancio mais uma ficha da outra, fazendo com que fique fora das bordas. Aí eu pergunto de novo, e agora quem tem mais, eu ou você? Agora é você. Tá?
ela não contou, o número não interessa, o que interessa é as bordas. Tá? Então, pessoal, essa criança não conserva. Ela fala, agora você tem mais, ó, sobrou 2 desse lado, sobrou 2 da outra, você tem mais. E não é verdade, né? E uma terceira coisa que pode acontecer é a criança dizer, a gente continua com a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos a mesma quantidade. Não interessa que ordem tem. Essa é conservação de quantidade. Só um detalhe: a criança que não conserva quantidade também não conserva valor sonoro, portanto não está preparada para ser alfabetizada. Tá? Por quê? Para um símbolo, sempre o mesmo som. Para este símbolo aqui, ó, sempre o som A. Se tiver uma copinha ali, Se a criança não conserva tudo, não conserva valor sonoro. Então, não vai conseguir se alfabetizar ainda. Certo? Outra que eu falei lá, conceito de ordem. Se eu pedir para vocês contarem quantos triângulos tem ali, né? Cada um da gente vai ter uma estratégia para contar, para garantir que não vai contar 2 vezes o mesmo triângulo e nem vai deixar de contar nenhum. Certo? Aí, alguém pode contar desta maneira, ó. Começar lá naquele triângulo de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Outra pessoa pode contar desta maneira, vermelhinha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou até desta maneira aqui, ó, 3, 6, 9, 12. Ou de 4 em 4. Não existe a maneira melhor e a maneira pior. Conceito de ordem diz que a gente tem uma estratégia, não importa qual é. Tá? Se a criança não tem uma estratégia, uma hora ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10, professor. Tem certeza? Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15. Tem 15, professor. Tem certeza? Conta de novo. Se esta quantidade, uma hora chama 10, uma hora chama 15, qual é a função do número para ela? Não entende. Então, esse conceito de ordem. E o terceiro conceito de inclusão hierárquica. Tá? Para contar isso, né, você pede para a criança contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10 aí. Mas onde é que você está vendo o 10 aí? Está ali o 10, tá ali, esse é o 10. Nossa, eu vou quebrar isso aqui. Alô? Ainda está funcionando. Ela vai falar para você que esse aqui é o 10. Na verdade, esse não é o 10, ele pode ser o 10º. O 10 o que é? Tudo isso. Então, contar é sempre incluir um 1 no grupo que eu já tenho. Então, vamos lá. 1. Olha lá. 2. Esse é o 2. 3. Olha lá. 4. 5. 6. 7. 8. 9 e 10. Onde é que está 10 ali? Está aqui, ó. Tudo isso é o 10. Certo? Quando a criança tiver conservação de número, ordem e inclusão hierárquica, aí sim ela vai entender que aquele símbolo que está do lado esquerdo do cateto lá no triângulo retângulo é 1. Que este símbolo é A sempre. Esse símbolo sempre tem o mesmo som, a não ser que eu ponha uma cobrinha em cima, é AN. Né? E assim por diante. Ela só vai entender o que é quando construir esses 3 conceitos. Isso acontece por volta dos 6 anos de idade, entre 5 e 6 anos de idade. Mas então eu, professor, não preciso trabalhar com isso? Precisa. Contar até 10 para a criança, ela pode repetir 10 palavras, mas já é o embrião que vai dar origem ao conceito de número depois. Tá?
E assim por diante. Aí, pessoal, só para ilustrar, tem mais duas conservações que acontecem mais tarde. Primeira conservação de volume. Eu pego 2 copos e coloco água até um determinado ponto nos 2 copos, igualzinho. Tá? Aí eu pego o conteúdo na frente da criança, não precisa mandar ela virar para lá. Na frente dela, eu pego o conteúdo de um dos copos e coloco num copo mais alto. A criança que não conserva volume vai dizer que aquele copo, o terceiro copo, tem mais água do que esses 2 aqui. Aí você fala, mas eu coloquei essa água que estava aqui, a mesma água eu coloquei ali. Tá, mas está maior, mais para cima. Tá? Ela vai dizer para você que tem mais água, E, por último, conservação de massa. Eu pego uma bola de massinha de modelar, e mostro para a criança. Tá? Agora, aí eu pego na frente dela e achato essa bola. Ela vai dizer que aqui tem mais massinha do que lá. Tá? Ela não conserva volume, massa. Aí é só a título de ilustração, 6 até os 7 anos de idade, 7, 7,5, 8, ela vai estar com essas conservações todas construídas. Agora, geometria na educação infantil. Pessoal, a gente tem umas coisas com geometria, porque eu lembro que quando eu estava na sala de aula, a gente, olha, se virava para conseguir chegar no final do ano e dar geometria. E tinha professor que não dava, não deu tempo, não dei geometria. Tá? Mas geometria é importantíssimo. O meu controle de espaço é geometria. Eu vou ser motorista, eu vou dirigir carro. O que é você dirigir carro? Você ter noção do volume compatível no carro e saber, olha, entra ali naquela garagem. A altura dá, a largura também. E a profundidade também dá. Tá? Nas 3 dimensões. Agora veja bem, pessoal, a tridimensional é só o que existe na natureza. O bidimensional e o mono não tem sentido na natureza. Não é que não tem sentido, ele só existe fazendo parte do tridimensional. Eu posso perguntar para vocês assim: me ache um retângulo aqui nesta sala. Aí alguém pode dizer a porta. A porta não é um retângulo. A porta é um paralelepípedo. Tá? Porque ela tem altura, largura e profundidade. Quando eu estou dizendo que a porta é um retângulo, eu estou dizendo que uma face deste volume, que é a porta, é retangular. Então você vê, ó, o bidimensional faz parte do tridimensional. Aí você fala assim: posso usar um pouco sua folha? Esta folha aqui é um retângulo. Não é. Ela tem uma espessura aqui que é muito menor do que a largura e do que a altura. Mas tem, não tem? Tá? Então essa folha também é um paralelepípedo, que tem uma profundidade muito pequenininha em relação às outras duas, né? Mas também é um paralelepípedo. E se tiver todos os lados iguais, é um cubo, né? Vamos supor que todos esses lados aí dessa figura sejam iguais. É um cubo se tiver os lados iguais. Se tiver lados diferentes, como o caso da porta, é um paralelepípedo. Então veja bem, para a criança entender, né, toda vez que na educação infantil a gente fala de figura geométrica, olha o triângulo, olha o círculo, olha o quadrado, olha o retângulo, ela está vendo, né? Mas ela está vendo que aquilo tem uma dimensão que não está sendo, ela pode nem chamar desse jeito, mas fica estranho para ela. O certo, pessoal, a geometria começa sendo ensinado para o aluno, vocês estão fazendo matemática, sempre de ponto reto e plano. Não é isso, pessoal? Ponto reto e plano. A partir daí que você vai continuar a geometria. Ponto reto e plano não existem. Só fazendo parte de uma figura tridimensional. No caso deste cubo aqui, ó, eu tentei desenhar um cubo. Mas onde é que é o ponto? O ponto aqui é a aresta, desculpe, o vértice. Tá? É onde se encontram as arestas. Ó. A reta é a aresta.
E o plano é este lado aqui, ó. Este é o plano. Eu tenho quantos planos formando este cubo? 6. Tem um plano na frente, um plano atrás, 2, um plano do lado esquerdo, direito, um plano do lado esquerdo, 4, um plano em cima e um plano embaixo, 6 planos. Então, tridimensional, bidimensional o plano, e monodimensional o ponto, que é o encontro das arestas, né? O vértice, e a aresta que é uma linha. Ponto, meta e plano. E aí, como é que eu faço para trabalhar com o meu aluno, pessoal? Tem um monte de material. Tem material de monte para a gente trabalhar. Por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho aqui blocos lógicos. Tenho perfil quadrado, perfil retangular, pequeno, médio e grande, azul, verde, amarelo. Isso é chamado de atributos, né? São os atributos desse material. Eu tenho dominó de figuras. Então, para colocar, se eu tenho aqui essa amarela e essa amarela, tem o abacaxi aqui, o abacaxi tem que encontrar com abacaxi, banana com banana. Eles vão trabalhar com relação de igualdade, o que é igual e o que é diferente. Aí eu posso passar para o dominó de pontos. Aí já começa a contagem. Aqui você já está ajudando o teu aluno a formar, a conservar a quantidade, a conservar, a ter ordem e assim por diante. E inclusão hierárquica. Na verdade, 4 é isto aqui, ó. Não é este, nem este, nem este, nem este. 4 é isso aqui, ó. Então ele já vai notar o que é. 4 é um conjunto. Tem 4 elementos. Não tem um sozinho. Aqui ele já começa a formar. Ali eu tenho material dourado de Montessori, que é útil até para trabalhar no ensino médio. Tá? No curso que eu dou de material dourado, eu ensino a extrair raiz quadrada com material dourado. Dá para você fazer um monte de cálculos ali, só com aquilo ali. Dá para compreender como as coisas funcionam. Agora, eu vou falar para o meu aluno que aquilo é material dourado, que não, deixa ele brincar. Os elementos ele está reservando, mais tarde ele vai ter termos de comparação. Não adianta eu falar longe e perto para alguém que não consegue ver o espaço. É verdade ou não é? Por exemplo, se eu estou lá no espaço extraterrestre, fora da Terra, né? Todo o espaço que eu tenho, como é que eu vou calcular 1 metro se eu não tenho nada? Como é que eu vou olhar? Eu não tenho nenhuma referência. As referências são mais distantes, são os planetas, um distante do outro, são as estrelas. Muda completamente. Agora, aqui, as crianças, quando estão brincando com isso aqui são as barrinhas de Kuznets. As crianças estão guardando elementos para poder relacioná-los com quantidade, para poder compará-los mais tarde e assim por diante. Aquela é muito interessante, para você trabalhar depois. Ninguém vai falar com criança de pré-escola sobre fração, é absurdo, né? Mas se ela brinca com o material daquele, ela vai entender o que é um pedaço de uma coisa, o que é a fração de alguma coisa. E aí tem o material dourado. Eu só coloquei essa caixa aí desse tamanho para lembrar vocês. Tem gente que vai comprar material dourado, principalmente quem faz compra centralizada, tá? Os caras, para ganhar a concorrência, a tomada de preço e tal, pega este cubo grande aqui e só põe a parte de fora, né? Fica oco por dentro, e a criança pega levinho, ela percebe que lá dentro está oco, né? E isso aqui é para representar o milhar. Se ela pega e está oco lá dentro, ela vai achar que o milhar é representado só pelas faces. A criança não é boba, ela pega e vê que é leve. Então isso tem que ser maciço. Outra coisa, precisa ser de madeira, não serve de plástico. Como é que é? Em todos os lugares começou a sair uns de plástico, mas as pessoas se recusavam a comprar e aí parou de sair, né? Então veja, isso tem que ser sólido, tem que pegar e sentir o peso dele, tá?
É lógico que eu só vejo as faces. Eu não tenho visão de raio-x para ver lá dentro. Mas eu sinto que lá dentro tem coisa, está cheio. Deu para entender, pessoal? Tá? Mas vou dar isso para a criançada brincar? Vai, dá para a criançada de pré-escola brincar. Eles vão fazer pilha, vão colocar um do ladinho do outro. Né? De repente você pode pegar, vamos achar um que cabe certinho aqui, ó. Vamos achar um que cabe certinho aqui. Aí eles vão olhar, vão ver que esse aqui é o que cabe aqui. E assim por diante. Tá certo, pessoal? E aqui eu tenho os blocos lógicos, né? O bloco de atributos, né? Então lá olha que bonito essa brincadeira com criança. Tem problema, está brincando, mas ele está vendo, está tomando contato visual, tátil com as coisas que ele vai usar mais tarde. As barrinhas de Cuisinart, 1 até 10, e aí os outros que eu já falei. É isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês nessas 2 horas aí. Perguntas. Lembrando que quem for fazer perguntas, vem aqui. Alguém tem alguma pergunta? Já passou para todo mundo? Está circulando, desde que a gente começou aqui. Pessoal, perguntas. Alguém? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vou aproveitar o tempo e conversar um pouco sobre matemática. Fala, professor. Fala bem alto. É o seguinte, olha, muito boa pergunta mesmo, né? É o seguinte, pessoal, eu queria, por gentileza, abrir um pouquinho a porta. Olha aqui, ó, o que eu vou dizer, pode deixar assim, o que eu vou dizer para a criança, onde é que tem um retângulo? Lá, a porta tem um retângulo. Legal, na porta tem um retângulo. Uma das faces, uma não, todas as faces desse paralelepípedo, que a gente chama de porta, são retângulos. E mostrar para a criança, olha, o retângulo está aqui, ó. Esse tem outro retângulo aqui, ó, que é o retângulo fininho. Tá? Porque ele é tridimensional, uma figura tridimensional. Certo? Então eu mostro para a criança que tem mesmo. Quando ela identificou o retângulo na porta tem um retângulo, um só não. Na porta tem 6 retângulos. Tem esse retângulo da parte de dentro, tem a parte de fora, tem essa parte da frente, tem outra atrás, outra em cima e outra embaixo. Tudo retângulo. Retângulo de tamanhos diferentes. Porque geralmente vem assim, você é a pessoa de aula que lembra fala que é. Por isso que na material vem escrito que lembra um retângulo, que lembra um triângulo. Né? Porque não lembra. Na verdade, figuras bidimensionais só existem fazendo parte de figuras tridimensionais. Tá? O que existe na natureza são figuras tridimensionais. Boa pergunta, professora. Mais alguém? No presente, quem está trabalhando no presente momento com educação infantil? Levanta a mão. A maioria. Né? Professora, que idade tem seus alunos? Ela tem uma turma de 4 e uma de 5 anos. O que é que no presente momento você trabalha com eles? Você trabalha com eles? De tudo. Fala bem alto para... Quer vir falar aqui? Contagem. Na contagem, você relaciona a contagem com objetos físicos? Nessa idade, pessoal,
nessa idade não é produtivo você pedir para a criança contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Ou ela conta mostrando as quantidades, porque para ela, nessa idade, tem que ter o físico, tem que ter o palpável. Ou ela conta dedo, ou como a professora faz, contar os coleguinhas. Quantos colegas, quantas meninas tem na classe hoje? Quantos meninos tem? Então, mostrar para ele que a quantidade tem uma relação com alguma outra coisa fora. Né? 4 não é só uma palavra. 4 é uma palavra que designa esse número de dedos, ou esse número de coleguinhas, e assim por diante. O que mais, professor? Então, eu não coloquei. Muito bom. Eu não trouxe aqui para conversar com vocês, mas trabalhar tempo com criança. Criança, o pensamento dela, nessa idade, 4 ou 5 anos, o pensamento dela está restrito ao espaço imediato e ao tempo presente. Ela não consegue dominar coisas que estão num tempo muito para frente ou muito para trás. Né? E espaço, ela não consegue dominar para espaço muito longo dela. Portanto, eu ensinar, por exemplo, com uma criança de 4 ou 5 anos, que o planeta tem 5 hemisférios, né? Que o Japão fica lá do outro lado, ela não sabe, ela não vai conseguir entender nada disso, tá? Porque ela não tem visão espacial, não tem domínio do espaço. Tá? Então, conforme vai passando o tempo, elas vão expandindo a consciência do espaço e a consciência do tempo. Por exemplo, em ciências, quando você planta o feijãozinho com a criança, em ciências, né? É uma oportunidade para trabalhar um monte de coisa. Aliás, só plantar o feijãozinho crescer não tem utilidade nenhuma. Né? Agora, você pode trabalhar um monte de coisa, inclusive a passagem do tempo. Todo dia eles vão lá, o que é que tem de diferente hoje ali? Tem que observar. Então você trabalha capacidade de observação, né? Você está trabalhando elementos que vão ser trabalhados mais tarde em biologia, quando o professor lá da 3ª, 4ª série ou 5ª for trabalhar botânica com eles, alguma coisa de botânica com eles. Né? Quantas folhinhas tem? Né? No feijãozinho, que cor que é? Que cor é? E assim por diante. E aí é também para formar noção de tempo. Porque elas vão notar que ela de uma maneira, o que você tem que fazer para saber se a planta está diferente? Você tem que ter a planta antiga na sua cabeça, a de ontem, e tem que ter a visão da planta de hoje, certo? Capacidade de memorizar alguma coisa e recuperar o que você memorizou. Tá? Então, todo trabalho tem que ter exploração. Você tem que explorar aquele trabalho sempre para trabalhar as competências do aluno. Onde é que eu tenho essas competências? O primeiro material nosso são os subsídios do MEC, né? Da educação infantil, que é fantástico. O comecinho dele é chato de ler, aquela introdução, sempre tem a coisa do político, né? É necessário, mas fica chato um pouco. Mas passando pelo começo, sabendo como eles estão estruturados, né? Você vai começar a ver o que é que tem de atividade para você dar, que tipo de habilidades a gente vai ter que desenvolver numa criança de 4 ou 5 anos, e assim por diante. Certo, pessoal? Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Fábio? Quando o senhor falou do uso dos materiais concretos, da importância, depois passar para o simbólico, é que eu me recordei que eu assisti uma aula com a professora do 1º ano. Então, assim, ela montou uma situação problema com as crianças. Mas antes de esquematizar, ela deixou que cada criança fizesse um desenho, né? Desenhasse, colocasse no papel em forma de desenho como que eles iriam resolver aquela situação problema, né? Para só depois ela ir para a lousa e esquematizar. Então, eu achei muito interessante. Acho que isso funciona bem, né? É porque você está trabalhando com a criança, a gente dá resolução de problemas em matemática mais tarde, né? Não com educação infantil. Mas você dá resolução de problemas, por exemplo. Né? Como é que a criança desenvolve a habilidade de
trabalhar com os elementos presentes naquele texto que você deu, que é o enunciado do problema, e relacioná-los de maneira a obter um resultado. Isso é um pensamento complexo, então você tem que trabalhar formas de organização com ele, né? É lógico que sempre respeitar a forma de organização própria, né? Tem aluno que faz do jeito dele, mas faz muito bem feito e chega ao resultado, né? Professora? Ponto os meninos, ponto as meninas, né? Aí um dia eu falei para eles, vamos fazer diferente hoje. Hoje vocês vão falar 1, 2, cada um vai falar o seu número. No começo, no outro dia, eles queriam que aquele aluno fosse o terceiro. Aquele é o terceiro. Por quê? Né? Porque ele não tinha a sequência. Ele achava assim, quem é o terceiro vai ser o terceiro todo dia. Aí com o tempo, eu fui mostrando para ele, não, é 1, é 2. Agora eles já contam comigo assim. 1, 2, 3, já tem essa... Mas demorou para eles perceber que não era uma sequência. Que a contagem não é... O terceiro vai ter que ser... Você é o terceiro, você é o quarto. Sempre. Demorou para eles perceberem isso. Então, aos poucos eles vão perceber. Deixa que as coisas aconteçam no ritmo deles, né? Sempre cobrando alguma coisa. A diferença entre o ordinal e o cardinal, né? Eles confundem muito o cardinal com o ordinal, tanto que no começo, quando eles não têm construído o conceito de inclusão hierárquica, onde é que tem 8 aí? O 8 é aquele, ó. Não, é o oitavo. Ele confunde cardinal e ordinal. É muito interessante isso, porque se eu for pegar as 3 primeiras pessoas aqui dessa fila, 1, 2, 3, ela não é 3, 3 é tudo isso, né? 3 inclui todas essas pessoas, né? Esta é a primeira, esta é a segunda e aquela é a terceira. Terceira sim, é ela. Segunda é ela. E primeira é ela, né? Então, a diferença entre ordinal e cardinal. Eles fazem essa confusão, mas é normal nesse primeiro contato aí com as questões matemáticas. Obrigado. Pessoal, eu vou liberar vocês têm outra atividade. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Espero ter colaborado com vocês. Não sei.